Jogadores têm futuro indefinido no Fluminense e Portal destaca a multa rescisória milionária de duas joias do Flusão. Além disso, Mano Menezes completa um turno à frente do Fluminense e pode ter retornos importantes na partida contra o Grêmio. Isso e muito mais você confere nesse vídeo aqui da Central. Desde já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar de Fluminense. Que a Esquadrilha 07, a geração de 2007, o Sub-17 tricolor, vem dando show em Xerém, não é segredo para ninguém. Essa geração do Fluminense, inclusive, está na final do Brasileirão Sub-17. A partida vai ser disputada na sexta-feira, dia 1º de novembro, às 6h30, lá no Allianz Parque, contra o Palmeiras. E desse time a gente destaca duas grandes joias que o Fluminense tem: Riquelme Felipe, meio-campista, e Isaac, também meio-campista. Claro que nesse time a gente também tem o goleiro Gustavo Félix, que foi o herói da classificação para a final, pegando um pênalti do jogador do Santos. Tem também o capitão Gorgulho, zagueiro dessa equipe. Tem o Wallace Davi, que inclusive foi relacionado para a partida contra o Vitória dos profissionais do Fluminense, além do Wesley Natan, que vem tendo uma ascensão muito grande nas categorias de base e sendo peça crucial desse time. Mas o GE destacou principalmente o Riquelme Felipe e o Isaac, muito por conta da multa rescisória milionária que esses caras têm com o Fluminense. O Isaac é o líder de assistências no Brasileirão Sub-17, tem contrato com o Fluminense até março de 2028 e a multa dele é na casa dos 50 milhões de euros, algo em torno ali de 308 milhões de reais na cotação atual. Vem sendo um dos principais nomes do Flusão na competição, justamente ao lado do Riquelme Felipe, que é o camisa 10 da equipe tricolor, acumula passagens também pelas seleções de base, e assim como o Isaac tem contrato, que foi assinado em abril do ano passado até março de 2028, também com essa multa rescisória de 50 milhões de euros, cerca de 308 milhões de reais. Se eu falei da classificação para a final, o goleiro Gustavo Félix foi o herói ali, pegando um pênalti do Santos, enquanto a partida ainda estava em 1-1. Os dois gols do Fluminense nessa classificação foram marcados justamente por Isaac e Riquelme Felipe. Na sexta-feira, eles têm a oportunidade de ganhar mais um título em categorias de base para o Fluminense, o Brasileirão Sub-17 contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Inclusive, sobre o Riquelme, há informação da Trivela de que a partir de janeiro ele vai ser incorporado ao elenco profissional do Fluminense, ali para já começar a ganhar essa rodagem, quem sabe ter alguns minutos no Campeonato Carioca. Esse pedido partiu justamente da própria diretoria de Xerém, que entende que o jogador já tem se destacado muito na categoria de base e já está praticamente pronto para subir ao profissional tricolor. Vamos falar agora um pouquinho de Fluminense e Grêmio, porque o Grêmio deve ter um desfalque para a partida de sexta-feira. Antes da gente falar sobre isso, eu quero rapidinho aproveitar para dar uma moral para você, tricolor, ligado aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. A galera chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Márcio Cardoso, de Itaboraí, Zé de Teresópolis, Paulo Salvador, de Santíssimo, para o Maurício, de Santos, Dirk Seidel, de Joinville, Santa Catarina, para o Pedro, de Goiânia, e para o da Mata, de Petrópolis. Um abração para a galera tricolor, convite reforçado. Você que está aí nos assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Deixa um comentário aí embaixo, me fala o seu nome e de onde você está ligadinho aqui na Central. Combinado? Informação importante que o GE traz pra gente é de que o Grêmio deve ter um desfalque para essa partida de sábado. O zagueiro Walter Kahneman não voltou ainda a treinar com o elenco gremista nessa semana e deve ser desfalque para Renato Gaúcho. Ele não atuou na partida contra o Atlético Goianiense, ele acabou se sentindo mal, foi destaque nesse jogo, havia expectativa dele retornar contra o Flu, mas ainda não retornou aos treinos com o elenco gremista e deve, portanto, ser desfalque.
Por outro lado, o Renato Gaúcho conta com 2 retornos importantes, o volante Dodi e o atacante Diego Costa, que cumpriram suspensão, né, cumpriram essa suspensão e estarão à disposição dele nesse jogo importantíssimo no Maracanã. E a partida contra o Grêmio marca um turno de Mano Menezes à frente do Fluminense. E o GE fez também um levantamento, né, de tudo que mudou com o Flu nesse período de Mano Menezes por aqui. Eles lembram, né? O último jogo sem Mano Menezes pelo Fluminense foi justamente a 13ª rodada contra o Grêmio. A gente perdeu por 1-0 lá em Caxias do Sul. Naquela altura o Diniz tinha sido demitido. Foi o Marcão que comandou aquele jogo e foi a 6ª derrota consecutiva do Fluminense no campeonato. É a pior marca do Fluminense na história do Brasileirão. E a gente, naquela altura, atingiu 10 jogos sem vencer. Naquela altura, traz pra gente o GE, quando o Fluminense vai atrás do Mano Menezes e o contrata, em paralelo, o clube foi atrás do Odair Hellmann e também do Cuca. O Cuca recusou o Fluminense e o Fluminense foi lá e contratou o Mano Menezes. No final daquela rodada, o Fluminense tinha a 2ª pior defesa do campeonato, com 21 gols sofridos. Só o Vasco tinha uma defesa pior, tinha tomado 25 gols naquela altura. Da 14ª para cá, o Fluminense tem uma das melhores defesas do campeonato, né? Uma das defesas menos vazadas. O Mano Menezes conseguiu dar uma acertada na zaga tricolor. É verdade que teve o retorno do Thiago Silva. 4 jogos após esse jogo contra o Grêmio, ele retorna, estreia contra o Cuiabá e o Fluminense volta a vencer. Mas o Fluminense, a gente lembra, né? Apesar da derrota para o Vitória no último sábado, vem numa sequência, de certa maneira, até positiva. Tinha 3 vitórias consecutivas sem o Thiago Silva lesionado. E a gente fez essas 3 vitórias consecutivas, inclusive, sem tomar gols. No mata-mata, né? A gente tá falando muito de brasileiro. No mata-mata, o Fluminense tinha se classificado contra o Sampaio Corrêa, ainda sem o Mano, e caiu na Copa do Brasil para o Juventude. Na Libertadores, a gente tinha passado de fase, né, para as oitavas sem o Mano Menezes. Com ele, perdemos 2-1 para o Grêmio lá, vencemos 2-1 aqui. Nos pênaltis, a gente conseguiu a classificação e aí fomos eliminados nas quartas de final para o agora finalista Atlético Mineiro. No total, essa passagem do Mano Menezes até agora no Fluminense conta com 24 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. De acordo com o portal Flusão.xyz, é um aproveitamento aí de 51,39% do treinador no comando do Flu. Ou seja, fica bem claro, né, que ele conseguiu dar uma melhorada boa no Fluminense. Claro que teve os reforços do meio do ano, principalmente o Thiago Silva ajudando, mas também há mérito sim do treinador. Claro, às vezes ele irrita a gente, decisões, né, que a gente acaba questionando, não entende, mas de maneira geral o trabalho é sim positivo. Aí eu jogo a pergunta para você, tricolor, que tá aqui nos assistindo. Se você tivesse a caneta lá do Fluminense para tomar as decisões, você manteria o Mano Menezes para 2025 ou buscaria um novo treinador? Se for a opção de buscar um novo treinador, comenta aqui embaixo o nome do técnico que você traria para o Flusão. Agora falando, né, do Fluminense, o Fluminense deve ter alguns retornos importantes para a partida contra o Grêmio. O Thiago Silva tem a possibilidade de retornar nesse jogo, ele treinou com bola essa semana com o grupo normalmente e existe a expectativa dele ser relacionado para a partida de sexta-feira. Uma situação parecida vive o volante Nonato. A gente lembra, né, que ele sofreu aquela fratura no nariz contra o Botafogo, passou por cirurgia, vem treinando com bola normalmente com aquela máscara, parece o Zorro, mas no treino de ontem ele já foi flagrado sem máscara, né? Já estava treinando sem máscara, o que dá um indício de que ele pode voltar a ser relacionado. Por mais que estivesse treinando com o grupo, com bola, ele ainda não estava sendo relacionado para os jogos do Fluminense. Agora, sem a máscara, a gente parte do princípio de que ele já está com a recuperação praticamente completa e fica a expectativa para ver se ele será relacionado para a partida de sexta-feira. Outro jogador lesionado, né, do Fluminense é o Kevin Serna, né? E ele tem uma recuperação surpreendente, pode voltar antes do previsto. Dificilmente ele volta ainda contra o Grêmio, mas ele está se recuperando melhor do que o Fluminense imaginava e deve retornar ainda nessa temporada ao longo do mês de novembro. Dos lesionados do Fluminense, apenas o Lelê não deve retornar em 2024, ele teve uma ruptura de ligamento do joelho e aí deve voltar somente em 2025.
2025. E falando um pouquinho da briga contra o rebaixamento, a UFMG fez um levantamento aqui da pontuação segura que o Fluminense precisa alcançar para ter 0%, né, de chances de ser rebaixado. De acordo com eles, se o Fluminense alcançar 48 pontos no Campeonato Brasileiro, a chance cai para 0 e aí a gente definitivamente não cai. Para isso, o Fluminense precisaria de 12 pontos nos próximos 7 jogos, ou seja, 4 vitórias ali. É basicamente a quantidade de jogos que a gente tem no Maracanã. Mas a gente sabe que o número mágico nunca é tão alto assim. Inclusive, pelo levantamento de probabilidade deles, se o Fluminense fizer 47 pontos, por exemplo, a probabilidade da gente cair é de 0,007. Ainda uma probabilidade muito irrisória, né? 46 pontos é 0,140. Então, assim, ali eu acho que o número de 43 pontos, onde a probabilidade é de 25%, já deve sim dar uma salvada no Fluminense. O importante é jogo a jogo, né? A gente ir pontuando e vencendo os nossos compromissos para o mais rápido possível se afastar dessa zona tão incômoda. E tem jogadores com futuro indefinido no Fluminense. Vamos conversar um pouquinho sobre a situação desses dois atletas nesse vídeo. Eu só vou antes lembrar você, ligado aqui na Central, de correr no comentário fixado, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp, e nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Para ter acesso, é muito simples, é muito fácil. Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, clica no link que lá está, e aí lá você vai encontrar o canal da Central Fluminense no WhatsApp. E aí quando você abrir, vai apertar o botão seguir e a partir daí você vai receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Então vamos falar dessas informações, porque são dois jogadores que foram contratados em 2024 e perderam muito espaço no elenco tricolor e não vêm sendo sequer relacionados. Eu quero começar falando do volante Gabriel Pires. O Fluminense foi buscar ele, estava no Botafogo ano passado, emprestado pelo Benfica, não ficou no Botafogo, o Fluminense foi buscar essa contratação, ele rescindiu com o Benfica, assinou em definitivo com o Fluminense até o fim de 2025. Após conviver com muitas lesões no começo da temporada, começou a ganhar algumas oportunidades ali na reta final do Fernando Diniz, mas desde que o Mano Menezes assumiu, ele perdeu muito espaço. Ele não é relacionado para um jogo do Fluminense desde o empate em 1-1 contra o Criciúma no dia 11 de julho. Tem mais de 3 meses isso aí. Só que ele vem treinando normalmente com o grupo, tá? O jogador não está afastado, não. Ele está treinando normalmente. Você vê as fotos dos treinos, está lá, o Gabriel Pires aparece treinando normalmente. A Central entrou em contato com o staff do atleta para saber maiores informações sobre a situação dele, se o clube fez algum comunicado avisando que iria afastar o jogador, que ele não estava nos planos do treinador ou algo desse tipo, e também sobre o futuro dele, mas não obteve resposta até o momento desse vídeo. Vale lembrar, né, o Gabriel Pires tem contrato com o Fluminense até o final de 2025, mais uma temporada, portanto, e tem uma opção de renovação por mais um ano, mas claramente não está nos planos do técnico Mano Menezes, então tem um futuro aí em aberto, indefinido, para saber se ele fica ou não no Fluminense na próxima temporada. É uma situação semelhante com a que vive o goleiro Felipe Alves. Ele não tem sido nem relacionado desde que o Fernando Diniz saiu, né? Perdeu muito espaço desde que o Diniz saiu, a gente lembra. O Diniz foi um grande entusiasta da contratação dele, ele é um jogador de confiança do antigo treinador, trabalharam juntos em diversas equipes. Felipe Alves tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024 e o staff dele alega que não foi comunicado pelo clube sobre um suposto afastamento. O jogador está treinando normalmente, está em condições e não é relacionado por opção técnica mesmo do Mano Menezes. O goleiro, que tem 36 anos, está feliz no Fluminense, gosta do clube, né, dos companheiros. A prioridade é ficar no Flu para 2025, mas no momento o Fluminense não abriu nenhuma conversa sobre renovação de contrato com ele. Ele já recebe sondagem de outras equipes e entende que precisa de espaço para atuar, né? Ficar aqui no Fluminense sem oportunidade, sem sequer ir para o banco de reservas, não seria uma boa jogada para a carreira do Felipe Alves. Então também é mais um cara com futuro indefinido no Fluminense, com o contrato se encerrando. A gente imagina, né, que ele não fique para a próxima temporada, não deva renovar
com o tricolor. Agora eu quero saber de você, ligado aqui na Central, a sua opinião sobre a situação desses dois atletas. Vocês acham que eles deveriam ter mais oportunidades, deveriam ser mais aproveitados pelo Mano Menezes? Deixe um comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.